Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio Trapatunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje o empresário e músico Fred John, querido amigo e irmão que tem uma página no Facebook chamada Programa Tocando Oculto. E hoje nós vamos falar, não sei se vocês perceberam, a chamada do programa, o título do programa, primeiro que é um título chamativo, né? Muitos de vocês podem estar assistindo a gente agora por causa do título, mas vocês vão ver que dentro do escopo do que nós vamos falar hoje, faz muito sentido. O título que a gente colocou é Murro em Ponta de Faca. Então é isso aí, vamos dar sequência a isso. E aí, Fred, como é que você está? Tudo bom? Ô, meu querido, prazer falar contigo, prazer estar aqui no teu programa aqui, tão bem visto, tão bem colocado, inclusive está bem divulgado, porque eu já fiz algumas propagandas aqui com alguns amigos que não conheciam o Vida Inteligente. Sim. E agora, a partir de agora, também eles vão começar a recapitular o que você já fez. E eu falei, olha, como diz o Jorge Ouro, né? Você faz um trabalho hercúleo. É o do Hércules, do meu compatriota, né? Pois é, exatamente, por aí. E é um prazer a gente estar junto aqui, falando sobre tanta coisa importante, né, Eustáquio? Vamos falar exatamente sobre isso. Então, se você acompanhou esses dias aqui, né, que eu postei nos meus perfis e no grupo Vida Inteligente também, do Facebook, que eu abri mão, eu estava encerrando uma série de coisas que eu mantinha na internet, né, já há muitos anos aí, sites, fruto de muito esforço e toda essa coisa, todo mês bancando essas coisas. Então, deu uma hora que eu falei, chega, não tem condição mais. Sim. Não tem, porque a gente pede, a gente dedica praticamente nosso tempo aqui. Eu sei que você tem uma atividade extra, que é extra não a sua principal atividade, e eu sou o contrário, né? Os meus extras são eventuais workshops, essas coisas, já fui empresário, já fui gerente de banco, já fui um monte de coisa. Inclusive cantor, né? Você já cantou também, eu sei. É só em karaokê, eu cantava muito. E eu abdiquei de tudo isso minha família sabe disso, todo mundo sabe porque eu já tornei isso público, para focar exatamente isso, uma mudança de consciência, levar alguma coisa boa para os outros, né? Mas parece que não dá sucesso, não sei, não dá ibope, todo mundo filosofa dando explicação para isso. Então é isso que nós vamos tocar hoje, vamos bater um papo. Você sabe que o Vida Inteligente, assim como Tocando Oculto, não tem pauta, né? A gente fala o que vem na telha e vamos tocar. E aí você me diz também, pô, Grego, sabe que eu estou pensando também, e não sei quando, você mesmo vai dizer agora, em mudar isso. Então, eu quero abordar isso aqui, que nós temos muita coisa em comum, muitos amigos em comum, conhecemos muita gente em comum, então vamos tentar chegar a um consenso, nós dois, né? Exatamente, eu acho muito legal. Fazer com que as pessoas pensem, reflitam, sei lá, ou talvez até nos deem rumos que nós próprios ainda não conseguimos definir, né, para a gente conseguir oferecer alguma coisa tranquilamente, sem preocupação, se o servidor vai estar pago naquele dia, se o site está disso aqui, então é isso aí. Então vai lá. Bom, é bom ter você com a gente primeiro, então é muito bom você receber meu convite. Eu estou retribuindo, né? Você me convidou outro dia também. Nós batemos um longo papo, foi muito legal. Aquele dia que a gente fez no Instagram, ainda era a ferramenta que nos permitia fazer isso, porque a gente não tinha tantos canais como agora, a gente pode pegar pelos outros aplicativos para poder fazer esses encontros, né? Sim. E eu lembro que a grande vantagem da tecnologia é essa, a gente pode permitir ser atemporal o tempo todo e poder cada vez mais estar presente, mesmo ausente, mesmo distante. Então, eu me lembro de ter encontrado contigo primeira vez ali juntamente com o Carlos Torres e com a Cristi Pascoal, naquele encontro que você fez com o Jorge Ouro, aqui em São Paulo, né? No Eldorado, né? Na São Luís, né? São Luís, exatamente. Inclusive, é um ponto que eu toco sempre, todo ano lá, para os aposentados do Banco Francês e Brasileiro. Faz um evento lá, e eu sempre lembro de vocês lá. O Francês e Brasileiro ainda existe? Os aposentados, sim, eu faço todo ano que eu faço para eles. Sim. Que legal, grande banco, é do meu tempo ali. Ó. Então, eu lembrei de você mesmo, eu sei, porque além de eles serem contemporâneos, né, eles todo ano se reúnem.
Agora, esse ano, me disseram que por causa da pandemia isso não vai acontecer. Mas é um encontro que tem a ver, é regado de música, de saudade e tal, né? Que E legal. a minha parte, porque assim, a gente da Serenata, a gente vai sempre abastecendo de memória emotiva, memória emocional, os tempos das pessoas que hoje comemoram seus aniversários, suas bodas, seus encontros, seus desencontros. Então, a música sempre é a ponte das emoções, é sempre a ponte desses encontros, né? E você sabe, é uma coisa, Eustáquio, é uma coisa que me gratifica muito, porque se você pensar bem, né, a música ela tem uma antena realmente com o divino, né? Eu estava estudando um pouco a parte dos ocultistas, né, dos grandes músicos aí, e você vê que o Mozart, ele é um excepcional, né, um dos grandes mestres da música. Você estava estudando isso no Neubiose, acho que você já sabe disso também. É um dos músicos que veio com uma função aqui de mudar o contexto evolutivo para melhor. E muita gente nem entende o que ele já fez, né? Assim como Bach, Beethoven e tal, né? Então são músicas para muito mais para frente as pessoas entenderem o legado que deixaram. E aí quando você começa a amadurecer a sua essência e você ouve os músicos, é como se você tivesse lendo um novo livro. É como se você estivesse vendo aquele mesmo livro, lendo de novo com uma outra história, porque você já ouve diferente, sente diferente, vibra diferente, porque você já está diferente no contexto, né? Com certeza. Então, e o Tocando Oculto teve um pouco dessa história a partir daí, porque aí depois eu falei, poxa vida, legal esse lance dos encontros, né? Naquela época eu estava com o portal da Lucimara Parisi, eu falei, por que eu não faço isso com quem tem tanto a dizer também, aqui em São Paulo, que é muito legal, e ninguém ainda fez, porque ele merece ser ouvido o tempo todo. Ele devia... Eu ainda falava para ele, você sabe bem de quem eu estou falando, né? Estou falando do Ademar Ramos. Claro. Devia ter eu queria colocar uma câmera na cozinha, no quarto, no banheiro, e falar, Ademar, é todo seu. Porque o que ele tinha de história, era impressionante. Você falava qualquer coisa, você fala caneca. Ele vinha com a história da caneca de não sei de onde, que a caneca serve para isso, que a caneca serve para aquilo. Aí você falava de não sei o quê, ele vinha com tudo que é história, então tudo era importante o que ele dizia. Eu falei, e parece que ele vinha com tudo aberto, que nem Mozart. Mozart parece que já descarregava todo o registro acástico lá do plano dele, ele vinha completo, né? Ele não vinha escrevendo, fazendo rasuras que nem o Beethoven. Vinha tudo... Sim. E o Ademar era parecido. Ele vinha completo. Então eu falei, poxa, eu preciso registrar isso. Já que você falou, onde você conheceu o Ademar? Como é que foi o seu encontro com o Ademar? Você já colocou ele, já conhecendo ele, mas quando que você conheceu o Ademar? Como é que foi que vocês criaram essa amizade que perdurou até a passagem dele? Então, ele foi meu professor no Peregrino, da Eubiose. Sim. Aqui perto da Santana? Da antiga MTV ali esqueci o bairro ali. Sumaré, eu acho. Sumaré. Sumaré. Aí, então, ele foi meu professor, eu falei, nossa, que cara incrível, porque tem uma dinâmica incrível, um conteúdo incrível, e com tudo para ele era fácil de explicar. Ele pegava uma coisa super difícil de entender, e ele transformava aquilo numa coisa muito fácil. Didaticamente, ele era muito bom, né? Então, eu falei, nossa, e que cara incrível. Então, eu comecei a gostar das aulas dele a partir dali, e aí começamos uma amizade. E ele sempre muito ocupado, tal. Depois ele começou a querer enveredar pela política, e eu tentei ajudá-lo também na política, tentei fazer uma propaganda dele, tentei colocar ele perto das pessoas que acho que podiam ajudá-lo, tal. Mas ele não entrou. E na época ainda que eu estava na Eubiose, isso aí eu comecei a lá na Eubiose quando foi, acho que 90 e agora eu não vou precisar isso, mas já faz tempo. 90 e alguma coisa isso. 92, 93. Enfim. Aí eu lembro de começar a ouvi-lo em rádio também, ele em programas de TV, então ele participava de alguns programas e eu falava com ele, até pelo telefone. E nós começamos a adquirir uma amizade muito grande, porque depois eu lembrei, como ele entrou na consciência cósmica, sim, e a gente precisava, né, conversar um pouco mais e tal, eu resolvi falar com ele, nos encontros com ele, quando eu podia ir nos encontros, eu começava a fazer isso presencialmente, e aí começamos aí de novo a voltar a amizade lá da Eubiose. E aí foi pra caramba, porque assim, ele precisava de alguém para ouvi-lo sobre mulheres,
alguém para ouvi-lo sobre a família. Eu falei, Carlos, a gente precisa fazer um trabalho com esse cara. Ele tem muito conteúdo, você sabe bem, porque o Carlos Torres teve você já deve ter ouvido falar sobre isso com o próprio Carlos, né, no programa que ele fez contigo, no Vida Inteligente, há anos atrás, aí, que acho que ele contou da experiência com o Ademar, né? Sim, contou. Então você viu o quanto o Ademar foi importante para mim e para ele. Então a gente juntou as forças e falou, vamos fazer uma gravação com o Ademar. A primeira foi muito boa. A partir disso a gente gostou muito, porque é um conteúdo sempre novo e era com uma abordagem, uma visão diferenciada. Fomos a segunda vez, de novo, a terceira, a quarta. Então virou uma rotina a gente ir. E para ele também, porque a gente tinha muita carência de contato com proximidades, com coisas que fazem sobre família, amigos. Então, era uma festa. A gente chegava para gravar, mas a gente comia, bebia, falava bobagem. Claro, muito então, legal. Ficou uma festa mesmo, né? E eu lembro da cara de velhinho bonzinho que ele tinha, de vovô mesmo, né? Porque ele chegava, nos recebia assim, com aquela cara normal e tal, e quando a gente se despedia, falava para o Carlos, você olhou para a cara dele? A diferença de quando ele fala tchau e quando ele fala oi? Ele falou assim, pô, claro. É brutal a diferença, era brutal. Então, eu via que fazia bem para ele aquilo também, né? Claro. Então eu comecei, falei, por que eu não levo isso num contexto para muita gente assistir? Que nem o que ele faz lá. Então, eu comecei a pensar no Tocando Oculto a partir daí. E aí eu falei, bom, então vamos caminhar por aqui e tal. Eu não tinha muita produção, porque, na verdade, era tudo muito caro, né? A gente investia em microfone, investia em não sei o quê. Eu comprei aquela câmera T3i, a Canon T3i, que comecei a gravar depois que o Carlos Torres acabou se distanciando por outros motivos. Então, a gente gravava com a câmera dele, com a Handycam. Depois ele se distanciou e eu comecei a gravar outros grandes figuras também do esoterismo, do ocultismo, como o próprio Newton Schultz, a partir disso com essa câmera. E fui indo. E fui melhorando, então, a condição aqui, a condição ali, porque eu achava sempre que essas pessoas têm muito mais relevância e eu tenho que aproveitar aquele momento. É muito importante eu não desperdiçar aquele momento e seja como fosse. Porque aquilo não podia ser perdido. Então eu ia do jeito que eu tinha que ir mesmo. Né? Isso aí. Depois que a gente vai melhorando com o tempo. E assim, eu sei que hoje a gente não pode ser escravo do virtual, porque hoje tem que escolher entre ou você é escravo do virtual, ou você vive o real e você vive o melhor presencial possível. Porque se você deixar pelo virtual, você vê que escravo não sai mais. Né? Você fica em função de vídeos que você tem que produzir como gerador de conteúdo. Você tem que ficar escravo de views, porque aí você tem que, quanto mais views, mais dinheiro pode entrar das visualizações, das propagandas que você põe no canal. Enfim, aquele circuito que você já conhece bem. Você pode melhorar bastante o conteúdo? Pode. Pode criar o Superchat, que eu até te falei disso também, né? As pessoas participarem do Superchat e tal, para poderem te ajudar nisso. Mas eu acho que fica uma relação distanciada. Distanciada da principal proposta que temos em comum aqui. Isso. Então, é por essas e outras que eu falei contigo, que eu falei, eu apoio você, porque eu acho que você é um cara muito parecido comigo em muita coisa. A gente já conversou disso também. A gente tem muitos pontos de observação em comum, a gente gosta praticamente das mesmas coisas também, em muitos sentidos. E eu acho que você também sente as mesmas necessidades que eu. As necessidades básicas, né, das pessoas poderem utilizar do espaço que dedicamos para elas, a nível de levar consciência, serem mais bem aproveitados. Você colocou um conteúdo muito bacana, né? Poxa, de áudio, vídeo. Cadê as pessoas para conseguirem jogar aquilo para frente, de mastigarem aquilo e repassarem aquilo? Parece que falta interesse dessas pessoas que dizem que gostam fazerem isso para a gente também. Eu não entendo, não sei como definir, que eu poderia estar sendo injusto, digamos assim, mas é algo que é inexplicável, vamos dizer. Tem gente que diz aí, não, isso que você faz, isso que o Fred faz, outros fazem, assim, os espíritos, isso é coisa para o futuro, vocês estão plantando a semente, tudo isso aqui, pô, isso aí é papo legal para você, né? É legal, mas, pô,
É que nem que nem aqueles ditados, é bonito, na filosofia é bonito. Alguém dizia assim, um velho estava jogando caroço todo dia lá, né? Diz aquela história. Ele ia para o trabalho e jogava o caroço lá na... Oh, por que você joga o caroço aí? Não, porque vai florescer, alguma coisa. Mas você não vai estar aqui, não vai estar aqui, mas vai. Então, na filosofia é muito legal, entendeu? Mas o gostoso é você jogar o caroço, você vê a folhinha sair, você vê aquela semente germinar, você jogar água, você vê aquilo crescer, e você vê todo mundo aproveitar da árvore que você plantou, né? Você participar disso, não para você auferir louros, olha, foi o grego que plantou, conversa. Mas essa parte, mas é o que a gente vê, e eu reclamo publicamente, a turma, hoje eu reclamo menos, né? E a turma me critica por você não devia dizer isso, você não devia falar, se eu não falar, vou fazer o quê? Eu já tive um infarto do miocárdio, vamos dizer, se eu guardar as coisas que eu quero dizer para mim, se eu tendo um veículo de comunicação, aí eu prefiro compartilhar, então, as pessoas que assimilem da forma que elas acham que devam assimilar, mas realmente, então eu vejo também com tristeza aí o que você... Porque eu acompanho o Tocando Oculto, eu acompanho, você foi muito mais ativo, tinha muito mais postagens, já vejo que faz tempo que está... Você vê que até o número de assinantes, o nosso número de assinantes, embora a gente continue prestando o mesmo serviço, a mesma atenção e toda essa coisa, estancou. O mundo cresce, tudo produz, tudo aqui, nós estancamos aquilo lá. É verdade. E não podemos fazer... Pessoal, compartilhem isso, divulguem isso, porque isso é importante. Mas parece que só para alguns 4 ou 5 ou meia dúzia é importante, como a gente fala, né? E aí é que eu arrumei esse tema que eu falei assim, será que nós estamos dando murro em ponta de faca? Aí eu fui pesquisar textos dentro da internet, né, que é a chamada desse programa, né, que é essa mala direta que eu distribuí aí para o programa de hoje, é murro em ponta de faca, dá uma definição do que é isso, né? Você fazer alguma coisa e ele não ter o alcance, tudo isso aqui. Na filosofia é muito legal. Né? Na filosofia é muito legal. Puxa vida, plantou sementes, né? Plantou sementes para o futuro. Ai, que lindo, ai, que isso aqui, mas, não é assim, a gente quer... Dentro desse tema, desculpa te interromper, porque tem esse delay que é natural, sim. Mas dentro do que você falou, Grego, uma coisa muito importante que você me fez lembrar é sobre a minha história musical mesmo. Porque quando você fala que você é artista ou você é músico, mesmo eu nunca tendo nenhuma ajuda com relação a ter estudado música pela minha família, e eu desde pequeno gostava muito de ouvir violino, e eu falava, não, eu quero tocar violino, né? E eu, não, isso é coisa de velho, não vai por isso, não sei o que e tal. E eu insistindo muito, porque a música estava dentro de mim, eu precisava mostrar isso para o mundo, né? Então eu tentava com banda e tal, e era meio morro de ponta de faca, porque você tinha que ficar mostrando para a gravadora a competência, mostrando para não sei o que a competência. Na verdade, não é só mostrar competência, você tem que encontrar os cartuchos certos, as pessoas certas na hora certa, no lugar certo. Os padrinhos, né? Então, quando você consegue, dentro do que você faz lá, né, de acordos e tal, você paga o jabaculê para tocar na rádio e tal, aquela coisa que você já sabe. Então, você acontece. Isso todo, de décadas para cá, se destruiu. As gravadoras não existem mais, você não compra mais disco, você não compra mais CD, você não vai mais em reunião de músicos, não vai entrar lá na galeria do rock, não tem mais nada disso. Acabou, as coisas mudaram totalmente. Que pena. Mas essas questões de morro e ponta de faca significa você também usar o seu próprio desafio. Eu fiquei desafiado por mim mesmo, falei, poxa, eu sinto que isso vai dar certo, eu só não sei de que forma isso vai dar certo, mas eu tenho que caminhar por aí. Eu não sabia como fazer isso. Até que um dia eu descobri que eu vou ligar para a revista Veja, São Paulo, em 2000 isso daí. E aí eu comecei, aliás, antes disso, até foi em 96, 95, por aí. Eu ainda estava com a minha banda. Eu liguei e comecei a me oferecer como músico para algumas trupes de que faziam serenata, né? Peguei muitos concorrentes que nem existem mais hoje. E aí eu comecei a falar, poxa vida, quando eu senti que eu entrava num ambiente e modificava aquele ambiente, pela força da música, pela força da palavra, pela emoção que aquilo causava, falei, é isso que eu vou fazer, achei onde eu estou, achei o que eu tenho que fazer.
Aí eu parei de dar murro em ponta de faca, porque com banda X, Y, Z, W, ABC, você só é temporário. Aquele pode ser importante, legal, mas é temporário. E dentro dessa história atemporal, que a própria Serenata te traz, eu senti que ali era o desafio que eu venci. Encontrei o caminho, falei, mas agora como é que eu vou fazer? É isso aí, né? Aí eu pensei da mesma forma, falei, bom, então eu vou ter que criar a mesma identidade. Comecei a pegar a experiência de uns 5 anos aí. Hoje, para quem eu trabalhei, hoje ele é presidente da cooperativa de teatro aqui em São Paulo. Sim. E aí eu falei, poxa, ele me incentivava muito, o nosso querido Rudy Fran. Pô, por que você não faz isso, pô? Você viu, você vai ganhar muito mais que ficar tocando nos barzinhos por aí, fazendo seus shows e tal. E eu me encorajou até que eu falei, bom, vou fazer isso. Que nome que eu vou colocar? Pensei, pô, Serenata e Companhia. Olha. A trupe toda veio daí. Por que companhia, o Grego? Porque tem tudo junto com a Serenata. Vinha telegrama animado, vinha dançarinos, vinha música ao vivo, vinha tudo, porque é tudo aquilo que eu vendia na época, né? Eu falei, pô, então eu me senti assim, um grande vencedor, porque eu fiquei dando realmente esse murro em ponta de faca por muito tempo, tentando o X, Y, Z colar, até eu conseguir encontrar onde exatamente estava a vertente do meu trabalho musical, para dali ser o meu desafio para fazer a minha história. Então eu fiz uma história musical, emocional com muita gente, entrei como filho adotivo de muitas histórias aí, por aí. Até hoje as pessoas, nossa, a gente tem você como o nosso filho. Só me viu poucas vezes nas casas, mas já adotou, porque a importância foi tamanha, né, de ser porta-voz, de ter modificado o ambiente, de ter levado um recado, de ter feito a diferença, que hoje a gente é meio que adotado como filhos de muitas famílias por aí, né? E aí eu achei que esse foi um grande exemplo do teu tema de hoje, sem querer até, né? Porque sim, não, claro. Eu nem sabia o tema que você ia colocar aqui, agora você me falou que ia ser ponta de faca. E eu achei que esse é um grande exemplo para te dar, porque me sinto vitorioso hoje. Eu gostaria muito, Gregório, você também há de concordar comigo, acredito eu, que a geração mimimi, ou mimizenta, que a gente chama, não tem mais esse sabor de vitória nas conquistas que elas pretendem fazer, em muitas delas, né? É tudo mobejado, é tudo carência de família, ausente, né? Eu vou dar tudo para ele, porque assim eu não dei o amor que eu precisava, então eu vou dar tudo que eu posso. Mas você não dá o principal, que é a luta pela batalha, para ser o vitorioso amanhã, o sabor de vitória vem do teu suor. Assim, o Adhemar contava em livros de história para os filhos dele, antes de dormir, eu já te contei isso também. Sim, contou. Então ele fez a história dos filhos dele serem todas recheadas de grandes heróis, sempre. E aí, bom, nesse aspecto você está bem, eu vejo, acompanho, você está realizado, você tem deixado pessoas felizes, né, com o seu trabalho. Serenata e Companhia vai lá em aniversários, você canta, isso é muito legal. Se você traz o... eu sou um grande saudosista, eu vivo postando coisas aí a turma fala, pô, Grego, o que é? Para qual namorada você está com saudade? Você não sei o quê. As pessoas não entendem isso aqui, parece que não entendem. Eu tenho uma saudade incrível, eu cresci em São Paulo, eu nasci numa época, eu sou um privilegiado, eu era um moleque, andava de rolemã, carrinho de rolemã, jogava taco, puxava sela, tomava água de torneira, tomava leite no gargalo, leite aquele lá da garrafa. Então foi uma juventude, não tinha telefone, não tinha nada, a gente convivia com os amigos, a gente não perdia tempo, a gente conversava, e hoje a gente está afastado. Então é claro que eu tenho saudade desse tempo, das músicas do meu tempo, que os meus bailinhos, as minhas paixões, que quando a gente era moleque, né, o garoto apaixonado é o engraçado, né? Ele vai lá pensando na garota que ele dançou no baile, ele não dorme de noite, fica pensando, então isso é bonito, sabe, reviver isso. Então o que você faz, provavelmente você refresca, traz ao presente toda essa memória dessas pessoas. Então é claro, exatamente, as músicas, cada fato da nossa vida está atrelado a uma música, por incrível que pareça. Você falou da música no começo, né? Você fala uma música do Roberto Carlos ali, As Curvas da Estrada de Santos, meu amor, você... Como é que é? As curvas da Estrada de Santos. Isso, Coruja, o tempo, o ritmo da chuva, olha para a chuva. Eu canto a música do Demetrius, por exemplo, eu estou remetido a cenas da minha infância, uma série de coisas. Então,
Isso é maravilhoso. Traz tudo de volta. Tudo de volta, tudo de volta. Então, parabéns por isso, e você está realizado nesse aspecto. Né? Então, Obrigado. Aí, você se encontrou. Agora me fala um pouquinho, saindo um pouquinho da música, já a gente volta. Fala do Adhemar. Então, esse tempo que você ficou com o Adhemar, que era um grande cara, porque todas as pessoas que eu conhecia o Biose, quando eu comecei a conversar com o Jorge, 15 anos atrás. Antes disso, eu nunca tinha ouvido falar de eubiose, já falei isso nos meus programas e tudo, não conhecia nada. Então, eu comecei, o Antônio Carvalho, né? Os áudios dele, lá da Bandeirantes, o vozeirão dele, bonito, Nossa, né? Então, e a parceria com a Adhemar, então eu comecei a apreciar os dois aí, mas eu não conhecia. E legal, eles têm um conteúdo fantástico, fantástico. Então, é isso aí. Eu acho que, não sei se foi nesse tempo, o entusiasmo com a Adhemar, que você resolveu fazer o Tocando Oculto, mas para você levar isso aí para as pessoas, né? Toda essa sapiência do professor Adhemar Ramos, e foi assim que começou a coisa? Você começou o programa porque você queria apresentar, trazer ao público que desconhecia o Adhemar todo esse conhecimento dele? Exatamente. Eu vou até antes disso com você agora, porque você me fez lembrar de um outro grande amigo. Ele era amigo do meu pai, eu estou falando do Antônio Carvalho. Sim. Ele era amigo do meu pai vendia terrenos lá para ele. Ele falou assim: eu vou te apresentar um cara aqui, que ele é meu amigo, eu estou vendendo uns terrenos para ele aí, e você vai gostar porque ele fala umas coisas muito parecidas com o que você gosta de ouvir aí. Eu falei, tá bom, né? Até eu não sabia quem era quem. Aí quando eu comecei a conhecer o Carvalho, eu falei, putz grila, quem que é esse cara, minha gente? E ele começava a falar, e me deixava de boca aberta. Eu falei, mas não é possível o que esse cara está falando aí. Eu não entendia direito o que ele estava dizendo, mas eu adorava. É que nem eu falo para o Zé Alves. Eu falei, Zé, aquele amigo meu magista que está lá tocando oculto sempre comigo, as pessoas gostam muito de você, mas não entendem nada do que você diz. Eu duvido que elas entendam direitinho o que você está dizendo. Eu sei bem o que você está falando. Então, aí eu falei, mas eu preciso conhecer esse cara. Aí eu fui lá, Grego, no intuito de pedir um trampo para ele na Bandeirantes, porque eu queria ser jornalista, né? Claro. Eu falei, preciso conhecer esse cara para eu pedir um trampo na Bandeirantes. Eu fui com uma boa vontade, ele morava não muito longe da minha casa, e aí eu peguei um ônibus, desci na porta da casa dele, fui até ele e falei, primeira intenção é eu me apresentar, falar. Eu já me conhecia por causa do meu pai, ele frequentava a casa lá, eu conheci ele por causa disso. Mas aí eu ia falar mais de mim para ele. E quem disse que eu consegui? Ele me fez sentar ali e falou assim, eu vou te apresentar agora a escada de Jacó, como é que funciona. Eu não estava... Para mim entrou, era papo grego. Aquilo era assunto que, você entendeu? Para mim entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas eu falei, peraí, esse papo é muito doido, como é que esse negócio funciona? Aí ele começou a falar, não, porque a gente tem um iniciado perfeito que tem a capacidade de 7 áites de poder mental. Ué, que daí? Agora o segundo estágio é o adepto, ele tem 49 poderes mentais de Einstein. E vai indo para a rádio de fogo, vai indo para não sei o quê. Eu achei aquilo uma grande doideira. E começou a falar sobre dias da criação comigo, eu fiquei mais doido ainda. Ai, meu Deus, aí eu falei, imagina. Aqui eu não posso falar palavrão, né? Nem vou falar, né? Mas dá vontade de falar para te mostrar a intensidade que naquela hora veio para mim, de falar, que cara maravilhoso é esse que eu encontrei. Porque era um cara acima de qualquer coisa. Eu nunca tinha encontrado alguém mais fantástico na minha frente. E eu comecei a me apaixonar por aquilo, Grego. Eu deixei de... eu vou te contar uma coisa. Eu conheci o Carvalho em 86. Nossa. 1986. Ele morreu em 2008. E ele não soube que eu fui pedir o trabalho para ele na Bandeirantes. Não brinca, rapaz. Nunca soube disso. A tamanha foi o meu prazer em estar com aquele cara. A gente fez uma amizade tão grande, mas tão grande, que eu frequentava a casa dele e ele falou assim, Fred, hoje eu vou lá dar uma palestra na maçonaria lá em Santo André, não sei o quê. Tá a fim de ir? Vai perguntar pra formiga se a formiga quer levar doce para casa?
Aí eu falei, não, eu vou ontem para ir. Aí eu ia para lá, minha irmã também gostava do assunto. A gente ia para em tudo quanto era lugar, né? Casa maçônica X, Y, Z. Eu conheci muito de casa maçônica por causa dele. Aí eu cheguei para testemunhar... Teve um baita professores, né? Você teve... Eu vivenciei isso, mas vou te contar uma história que você não conhece ainda, você vai achar o máximo. Aí eu comecei a vivenciar um monte de coisas com ele, falei, meu Deus do céu, ele me trouxe para um congresso super importante aqui, tem muita gente de países diferentes e tal, e falando sobre um monte de coisas que já estava vindo para o futuro e tal, robô, isso nos anos, final dos anos 80 e começo dos anos 90. Robôs, falava de um monte de coisa nos congressos. Aí o Carvalho foi falar dos mundos internos, do 7 veio de Ísis e tal. Ele foi aplaudido de pé uns 5 minutos. Falei, meu Deus do céu. Eu orgulhoso do meu pai, né? Porque para mim ele era o segundo pai, né? O primeiro pai era aquele que a natureza me deu. E o segundo foi aquele que eu adotei para mim, que era ele. Conversar com ele um monte de coisas particulares, conversar com ele coisas do meu pai também e tal. Aí eu comecei a falar dele pro meu tio. Meu tio falou assim, tem esse cara, eu quero conhecer esse cara então, mas eu vou querer te apresentar um outro amigo meu que trabalha comigo, que você vai achar ele incrível também. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí eu combinei um dia com meu tio, levei meu tio para conhecer o Antônio Carvalho. Meu tio ficou fascinado por ele. Aí foi a vez do meu tio me apresentar um amigo dele. E eu estava tocando num bar aqui no Brooklyn, e aí quem foi me ver tocar? Não acredito. Meu tio? Ademar Ramos, que é isso, rapaz? Isso aí é brincadeira. Pois é, rapaz, isso aí, ele me viu tocando, ele me viu na minha essência de músico, o Ademar, né? Eu falei, eu não conhecia o Ademar, porque naquela época eu não fazia obiose, né? Isso foi antes de eu entrar na obiose. O Ademar foi lá e tal, aí meu tio falou assim, esse cara aqui pra mim, ele faz de umas coisas completamente às avessas do que eu conheço. E aí, como eu começava a falar do Carvalho para ele e do meu tio, então era a mesma coisa. No fim, os dois se conheciam, os dois eram amigos, o Carvalho e ele. Olha só, rapaz. O que é isso, então, né? Começou aí que começou a relação minha com eles. E a partir daí, fiz amizade, entrei na Eubiose. O Carvalho falava tanto de mim, da Eubiose para mim, que eu entrei na Eubiose. Fiz até quase a série interna. Depois eu saí porque eu fiquei fazendo muito show. Não tinha tempo de ficar frequentando. Eu acabei indo embora. Entendi. Mas aí começou a relação aí. Aí depois eu fiquei amigo do Ademar. Começamos a nos falar, como eu te falei no começo. Falamos bastante, tal, ajudei ele na campanha dele e tal. E até a gente começar a gravar para o Portal da Lucimar. E aí depois eu trouxe ele para o Tocando Oculto. E aí a gente começou a fazer aquela amizade mesmo de começar a falar de mulher para mim. Falar, olha, conhecia fulano de tal, mas é difícil porque ela é bipolar. Porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Eu sofri muito, fiquei até meio depressivo. Ele começava a falar coisas comigo que ninguém ouviu ele falar. Porque ele falava coisas de intimidade mesmo, né? Claro, amigo, claro. Né? Então eu fiquei muito feliz em poder ser amigo realmente do Ademar. Porque eram assuntos que eram pertinentes para ele, de eu poder ouvir. Eu falei, ó, faz o seguinte, vê quem é a pessoa, me fala que eu faço uma serenata para ela. Vamos armar essa serenata, Ademar. Então a gente estava armando até uma serenata para uma pessoa mesmo. Mas aí ela brigou com ele porque ela é bipolar, né? Ele gostava muito dessa pessoa. Ele ficou muito sentido e tal, e isso é outra história. E aí a gente começou a sentir que o Tocando Oculto tinha toda essa importância que depois você viu que podia começar com o Ademar, se estender depois com o Newton Schultz, se estendeu com outros tantos mais aí. E a gente viu que deu a sua contribuição, né? A gente conseguiu deixar uma boa contribuição para frente aí. Ô, Fred, me diz uma coisa, você teve contato com... Pô, que legal, não sabia disso aí. O Antônio Carvalho que você teve, nossa, que história incrível isso aí, a história do Antônio. E eu consegui, me deram de presente todas aquelas, você já deve saber o que é, todos aqueles áudios, 140, 167 áudios aí, do programa que ele tinha. Então, sensacional isso aí. O Ademar também, que tem o fã-clube, no bom sentido, né? Porque fã-clube tem o pejorativo, tem toda essa coisa. Tem muita gente que gosta bastante, gostava bastante e gosta. Como se o Ademar continuasse vivo. Tem uns vídeos aí que eu converti e coloquei na internet, que eu ganhei os vídeos dele originais. Eu ganhei os vídeos dele, e aí eu converti e disponibilizei. E tem eu roubei gente um pouco que... de você também, isso aí, eu roubei também de você. Então, mas tem gente que acha que eles estão vivos, rapaz. Eles estão vivos na coisa. Então, eu quero saber, me diz o seguinte, onde é que está o Murro em Ponta de Faca e o legado que eu falei agora há pouco tempo no negócio? Ademar foi embora, todo mundo tem contrato, tem data de vencimento, né? Aqui na Terra.
O Carvalho a mesma coisa. E onde é que estão as coisas, fora aquilo que você ouviu, você vivenciou, que é seu, é do Fred John, ou daquelas pessoas que estiveram junto com você, e o resto? Cadê as coisas boas do Adhemar? Eu sei que o Adhemar deu um monte de palestra, gravaram um monte de palestra, escreveu um monte de coisa, o Antônio Carvalho também. Onde estão essas relíquias, onde estão esses tesouros, digamos assim? Você deve saber a resposta. Você me fez aí lembrar de uma história que eu tocava muito nesse assunto com o Adhemar. Eu comecei a tocar, antes até do Tocando Oculto existir, eu falei, Adhemar, cadê aquele material, Adhemar? Você falou para mim. Ah, aquele material que qual que era o material para como a gente conversa? Eram as reuniões que eles faziam na Eubiose, onde os dois, ele e o Antônio Carvalho, faziam as apresentações dos temas. Tudo aquilo que você disponibilizou. Então, eu falei, Adhemar, a gente precisa buscar isso aí. Você quer que eu faça? Você quer eu como companhia para a gente não viajar sozinho? Vamos lá buscar. Não, eu vou buscar, Fred. Fica tranquilo que eu vou pegar aquilo lá. Toda vez que a gente se falava pelo telefone, eu ligava e cobrava aquilo, se ele já tinha pegado, né? Esse material. Então, eu falei isso assim, não quis ser muito chato, embora eu tenha sido, com certeza. Por mais de um ano, Grego. E tudo isso que você disponibilizou foi graças a mim. Eu não querendo me engrandecer, mas boa parte foi porque eu insisti muito para que ele pegasse. E convenci ele a partir da ideia de que falei, você precisa deixar isso para a humanidade, isso é de todo mundo, não pode ficar guardado lá. A gente, claro. Se quiser, te ajudo a tirar a poeira lá da fita, tirar o mofo da fita e converter para digital, porque é importante as pessoas reconhecerem esse material, né? O Antônio Carvalho logo vai embora, falei, né? Porque eu sabia que o Antônio Carvalho não estava bem de saúde. Não estava bem de saúde. Não, Fred, a gente vai sim. Aí, uma vez ele me deu uma boa surpresa, ele me ligou. Fred, tem uma surpresa. O que é? O que foi? Fui buscar o material lá. Falei, pô, Adhemar, que legal. E aí? Então, agora estou convertendo, logo está tudo pronto. Logo vou disponibilizar. Estava vendendo esse material, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque tanto insisti, que ele chegou e trouxe de volta. Vou buscar lá, resgatou lá, né? Nos porões, não sei de onde que ele tinha deixado lá. Sim. E aí entra aquilo que eu te falei. Ele talvez tenha ficado meio desiludido com a própria sociedade que ele frequentava, porque ele plantou com o dinheiro dele, ele buscou com o dinheiro dele, suou para ele fazer um material didático e não deram bola para isso. Ele fez material escrito e audiovisual. E não deram bola para o que ele estava dizendo. Então, ele, para que queria colocar a imagem da sociedade? Ele disse que ninguém dava bola para o que ele estava dizendo, né? Então, talvez ele desiludido disso, não fez questão disso. E outra pessoa que se desiludiu também, que eu fiquei sabendo, foi o próprio Antônio Carvalho. Isso é outra história, tá? Isso é outra história. Isso é outra Você desiludiu com o quê? Com o Carvalho? O Carvalho também ficou desiludido. O Carvalho era um pouco mais durão em alguns aspectos, mas ele, numa última conversa que eu tive com ele e com o Adhemar juntos, ele relatou isso pra gente. Ele falou, olha, eu fui bloqueado, eu queria passar mais conhecimento, mas não me deixaram. E conhecimento tem que ficar interno. E o conhecimento não pode ficar interno, o conhecimento é da humanidade. Não tem essa bobagem de ficar com o ego, achando que eu sou o dono da verdade, eu tenho conhecimento. Quem é você, cara? Quem é você para você achar que tem que represar um conhecimento desse tamanho? Aí eu vou te dizer um exemplo do que o Mozart fez agora. Você vai ver isso na Eubiose. O Mozart falava que, bom, aqui você vai ouvir uma música que é só para os internos ouvirem. É só para o pessoal aqui mais elevado poder curtir, poder entender e poder trabalhar esse aspecto mais oculto que ela tem a oferecer. Tá bom. Ele foi lá ouvir a música. Feita na catedral, bonita, sabe? Era feita lá. As músicas eram todas compostas para tocar, eram todas matematicamente compostas para tocar em catedral. Ele ouviu tal, o que ele fez? Saiu de lá, sentou numa praça e começou a notar toda a música, inteirinha. Você, pronto, agora a música é da humanidade, vamos passar para ela. E foi o que ele fez. E está até hoje aí, né? E está até hoje. Cara, está até hoje. Então, respondendo um pouco do que você falou, respondendo bastante até do que você falou sobre onde estão as coisas, uma parte do Adhemar eu consegui convencê-lo a trazer para cá. Outra boa parte eu fiquei buscando com muita vontade. Liguei lá eu não sei se posso dizer, porque depois as pessoas vão querer processar, né? Liguei para o lugar X que ele também trabalhou,
dá para você disponibilizar. Ele tem o professor Ademar deixou muito material, ele até falou sobre isso. Agora que ele se foi, eu queria muito disponibilizar isso para o pessoal ouvir. Eram HDs inteiros de conversas que não foram para o ar. A própria pessoa com quem eu trabalhei para o site, eu gravei uns 5 ou 6 programas do Ademar, e ele doente foi lá gravar comigo. Eu fiquei muito pé da vida, eu não gosto dessas coisas, Grego. Eu sou muito sério no que eu faço. Ele não colocou um programa do Ademar no ar, de todos os que nós gravamos. Esse foi o motivo também de eu começar com o Tocando Oculto. Esse é outro motivo de eu começar com o Tocando Oculto. Eu não vou dar nome aos bois aqui, mas as pessoas sabem de quem eu estou falando. Então eu falei, pô, o cara é doente, foi gravar, ficamos o dia inteiro sem comer para poder gravar o material todo. E nem sequer obrigado por material, ou disponibilizar isso no site, nada. Isso me deixou de um estado de nervos tão grande, que no momento certo eu pude colocar isso para o ar, sabe? Eu coloquei mesmo, eu falei, olha, fulano, como é que você pode motivar alguém a criar conteúdo, sendo que a pessoa que vai até o local gravar o conteúdo não é nem exibido? E mesmo o doente, é uma falta de respeito com o convidado, é uma falta de respeito conosco, estamos gravando o cara, uma falta de respeito em todos os sentidos. Como é que você quer mostrar conteúdo, se nem conteúdo produtivo que vocês têm que produzir para o próprio canal, vocês estão fazendo? Bom, enfim. Aí isso me deixou enervado e falei, bom, então vamos produzir com as suas próprias mãos. Aí que mais o que eu te falei, mais um motivo de conhecer o Ademar. Agora me incentivou ainda mais para colocar o cara mais tempo comigo, todo o tempo ali. E sobre o Antônio Carvalho, ele me deu vários papéis do arquivo musical que ele escrevia. Pensamentos dele. Eu disponibilizei lá no Tocando Oculto do Facebook, muitos deles. Todos os que eu tinha, eu disponibilizei. Eu mesmo datilografei ali, eu mesmo digitei e tal, e eu fotografei o que ele já tinha datilografado para mim. De 1994 e 95, ou 96, uma coisa assim, que ele tinha lido na rádio, né? Ele me deu vários livros lá da coleção dele, falou, leia esse aqui que você vai gostar. Bestas, Homens e Deuses, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Que legal. Entendeu? Então, eu ficava sentado com ele na sala dele lá, ouvindo ele falar sobre muitas coisas, e eu contando as minhas histórias com ele, das minhas viagens astrais, para onde eu ia, o que é viagem astral, o que é isso, o que é aquilo. Eu não entendia nada, Grego, porque eu só era levado a um campo diferenciado, porque eu via aura nas pessoas, eu não sabia o que eu estava vendo, e eu estava sentindo umas coisas diferentes e tal, então eu tinha que saber o que estava fazendo, Claro. para onde eu estava entrando, né? Claro. E eu consegui isso na época do colégio, depois eu fiquei meio que adormecido, né? E aí o Carvalho veio sempre me ajudando, me mostrando algumas vertentes da teosofia que eu me apaixonei depois, né? Tanto é que eu entrei para a eubiose por causa disso, né? Eu comecei ali a ouvir todo o ensinamento. Me diz uma coisa, no site do Tocando Oculto, no Facebook, é o único site que você tem, né, sobre esses assuntos, né? É o Tocando Oculto, né? Tocando Oculto. Ou você tem um outro blog, algum site, onde você colocou esse material. Então, se alguém quiser acessar, vai ter que entrar, vai ter que se associar até você. Daqui a pouco você vai falar quando é que você vai dar fim, se você vai dar fim verdadeiramente, como você me disse, né? Porque para ter um tempo hábil de, se você realmente encerrar o tempo do Tocando Oculto, não aconteceu o que aconteceu com os demais. Quer dizer, todo o material que você disponibilizou acabou. Acabou, foi enterrado, cimentário em cima e ninguém mais acessa isso aí. Então, como é que está esse material? Está disponibilizado no Tocando Oculto? Você tem acessão a arquivos? O que tem lá? Tem tudo isso. Tem igual o senhor também. Tem os arquivos escritos. Tudo isso vai ficar disponível. Então, o teu canal vai, na verdade, saber, primeiramente, até mais do que o meu, sobre isso, porque eu estou disponibilizando tudo que eu consegui através dos grandes nomes que eu fiz amizade, aí, o Antônio Carvalho, o Ademar Ramos, e mais os amigos que me deixaram coisas importantes. Tudo está no Facebook, na parte de arquivos, tem muitos textos bons ali. Que legal. E os vídeos todos que estão no YouTube vão continuar no YouTube. E eu não quero que roubem de lá também para ganhar dinheiro com eles em outros canais. Se acontecer isso, eu vou denunciar no YouTube, já estou falando. Se os materiais que eu com dificuldade peguei com todo mundo que eu acho que é importante e cederam para a gente a entrevista, vão ficar por lá e vão continuar monetizados também.
O YouTube, assim, né? O Fred, qual é o endereço do YouTube? Você tem um canal no YouTube? Tenho. O Tocando Oculto está lá exatamente com esse nome, programa Tocando o Oculto. No YouTube, tá. No YouTube nós vamos tem colocar esse mesmo nome. Então, depois você pode colocar no teu GC aí, exatamente isso. Programa Tocando Oculto no YouTube, tem também no Facebook e no Instagram. No Instagram as postagens são diferentes, porque eu coloco tudo diferente um do outro, né? O Instagram, a Fernanda está tomando conta para mim, e ela tem toda essa questão, esse cuidado de colocar filosofias, vídeos, tudo aquilo que faz o ser humano bater de frente com o próprio eu, né? Fazer pensar mesmo. Então, essa questão do Instagram, ele é diferenciado porque ele tem a parte mais visionária. Perfeito. A parte do Facebook é interativa. Então, eu não fecho a porta para ninguém que, de repente, tem o seu canal ali, o seu material que quer disponibilizar e divulgar também o seu produto. Eu só não coloco todas as postagens dessas mesmas pessoas, porque tem gente que só quer divulgar o seu próprio conteúdo no meu canal. Com certeza. Usa o canal da gente para divulgar. E não é por aí, não foi feito para isso. Foi feito para participar, né? E até uma vez lá atrás, você ainda me falou, Fred, você pode bloquear essas pessoas aí para você também escolher o conteúdo e achar que se acha que deve, põe ou não põe, né? Lá atrás, quando começou o Facebook. Eu lembro de ter falado isso para mim também. E, então eu faço isso, vai continuar tudo igual. O que eu não vou fazer mais não vou mais trazer conteúdo de pessoas assim, porque eu acho que eu já contribuí o suficiente. O que está lá já é uma contribuição bacana, as pessoas que querem conversar com aquele profissional XYZ, eles vão conseguir encontrá-lo, vão conseguir acessá-lo, vão atrás do conteúdo deles, porque as pessoas também são um pouco acomodadas nesse sentido, né? Então, algumas delas, né? A gente tem que ter tudo mastigado, não é assim. Tem que ter sabor de conquista, de vitória. Vai atrás, ouça, pratique, exercite e sinta o sabor de vitória da conquista que você fez. Perfeitamente, isso mesmo. Hoje, inclusive, eu postei um texto na internet que fala exatamente sobre o que você está falando. Depois você olha lá no meu perfil, que é exatamente o que você está falando aí. Eu quero saber, então, para a gente saber, você não vai fechar a página, você simplesmente não vai mais investir na página, vai deixar o conteúdo lá. Eu não vou mais produzir conteúdo nesse sentido. Perfeito. Mas você não vai encerrar a página do Tocando Oculto no Facebook. Não, porque eu acho que o Tocando Oculto nem mais meu é. Sim, ele claro. É da humanidade mesmo, vai ficar lá disponível para quem quiser acessar, o conteúdo está lá, está tudo lá. Ele não é como a gente fala, né? A gente cria um filho e o filho vai para o mundo. Isso. Né? O filho não pode ir para suas asas, né? Ele tem que ir para o mundo. E esse é um dos filhos que eu criei que está no mundo já. Ele tem as suas asas próprias para alçar o seu próprio voo. É lógico que ele pode ganhar muito mais voo se mais pessoas levarem nas asas junto delas o nosso próprio conteúdo, né? Que aí eu falo, inclusive, em seu nome, se você me permite, porque o Vida Inteligente, eu acompanhei, inclusive, eu antes de ter o Tocando Oculto, eu comecei a ouvir e ver você ainda magrinho lá. Você era magrinho. Levando conteúdo, levando todo o conteúdo com o Jorge Ouro, bababá, e mais gente e tal. E eu falei, é isso aí, tem que levar esse conteúdo para frente. Você também é outro que tem um conteúdo para o mundo, né? Tem uma mensagem que é para a humanidade. Então, o meu conteúdo não vai ser mudado, ele vai continuar por lá, só não vou produzir mais, porque acho que eu já contribuí o que tinha que contribuir. As pessoas não estão nem aí para nos ajudar a alavancar nada. Então, se elas não estão nem aí para nos ajudar, então elas que fiquem com o conteúdo que foi produzido mesmo. Foi isso aí. Eu tenho outros, na verdade, eu já tentei parar com o Tocando Oculto, não é de hoje, eu já quis parar o ano passado. Ou há 2 anos atrás, né, Fê? Eu não lembro agora quando eu falei para você sobre o Tocando, foi uns 2 anos atrás, né? Há uns 2 anos atrás eu ia parar com o Tocando Oculto. E aí eu falei, bom, vou dar mais um pouco de sangue aí, vai. Vamos fazer um pouco mais de trabalho aí, vamos levar mais um pouco para o pessoal. E não é porque o pessoal tem falado mal não, viu, Grego? Porque eu tenho visto os comentários lá que a gente sempre faz, né, para ver o que as pessoas estão falando. Claro. Graças a Deus as pessoas realmente gostam mesmo do conteúdo, falam, elas participam muito bem, são pessoas que sabem muito bem fazer as perguntas lá para os convidados. Elas ilustram bem o que querem dizer, são muito claras. Mas é cada história. Isso só não basta, né? Não, a gente tem que fazer isso ser muito mais visionado. Então, as coisas têm que crescer. Quero saber o seguinte agora. Você que está realizado, como você disse aí, profissionalmente, você está no seu foco,
naquilo que te dá prazer, naquilo que te dá retorno e tudo. Agora, você não pode abrir mão, quer dizer, claro que pode abrir mão, isso dentro do seu livre-arbítrio você faz o que você bem entender. Mas você vai jogar fora todo esse legado aí, desse conhecimento que você adquiriu, que você foi merecedor, né? Porque não existe o acaso, existe a causalidade, que a gente sabe que é algo verdadeiro, né? Como é que você vai utilizar dentro do seu trabalho o conhecimento que o Antônio Carvalho passou, o professor Ademar Ramos passou, e o que você adquiriu através de todas essas vivências? Como é que você vai utilizar? Como é que você vai utilizar tudo isso aqui? Coisa que você não entendia na época, mas hoje você entende. Então, hoje você abandona aquilo que você entende. Eu só quero me posicionar. Como é que você vai fazer uso desse conhecimento dentro do seu trabalho hoje, considerando que você não vai alimentar mais a fonte Programa Tocando Oculto? Gregor, diferentemente de você, por exemplo, que você está da TV há muito tempo, você sempre fez isso, né? Você sempre se dedicou boa parte da tua... Depois das saídas dos seus trabalhos lá no banco e tal, acho que você já está até mais tempo, né, na mídia do que eu, né? Porque eu conheci você primeiro, muito antes até do Tocando Oculto. Eu estou há 15 anos na mídia, há 15 anos. Eu comecei o Vida Inteligente, eu não era da mídia. Eu resolvi... Não era da mídia? Não, eu resolvi fazer um programa de TV diferenciado, que saísse da mesmice. Foi aí que eu entrei nisso. Então, a partir daí eu conheci você, porque foi em 2010 que eu comecei a ouvir o Vida Inteligente. Em 2011 o Ademar começou a trazer conteúdo para eu ter até criado, motivo para criar o Tocando Oculto e tal. E todo esse material, na verdade, fica comigo, porque assim, eu não sou um profissional, um terapeuta, para utilizar aquilo em função do meu trabalho para que as pessoas se enriqueçam com isso. Né? Claro. Eu sou só um porta-voz, eu sou uma ponte. Engraçado porque essa coisa de ponte eu sou em vários momentos, porque eu sou a ponte do Tocando Oculto, do entrevistado com todo mundo, assim como você é, e também da serenata entre as pessoas. Claro. Entre os casais, né? A gente é sempre a ponte, né? Nunca a mesma água passa por baixo dela. Isso. Porque essa é a grande diferença, porque assim, eu consigo entender que hoje, por exemplo, eu não quero fazer parte e ser escravizado pela mídia em busca de likes, em busca de... Vamos deixar o canal com 50 mil inscritos, 200 mil inscritos. Primeiro que é uma ilusão, porque as pessoas que gostam desse conteúdo de profundidade são muito menores em quantidade do que as grandes imbecilóides que tem aí, que fazem os canais de outros grandes imbecilóides estourarem com milhões de acessos. Perfeito. E quem tem profundidade não busca esse tipo de conteúdo que os outros canais oferecem, né? Então, a gente que tem mais conteúdo, mais profundidade, tem realmente um número mais limitado de pessoas inscritas. E a gente que precisa também desse lance para poder se dedicar mais tempo no que faz e montar uma melhor estrutura, tem que ter um apoio melhor dessas pessoas. Eu acho que daqui para frente, talvez o meu conteúdo fosse o seguinte: você quer um vídeo do fulano de tal falando com um tema mais profundo, com muito mais abrangente que ao vivo não se pode ter, então o vídeo vai custar X valor. Se você quiser, você vai ter esse acesso agora, mas vai ser um vídeo particular, que não vai te dar o direito de você colocar isso aí em qualquer lugar e ganhar dinheiro diferente, entendeu? Talvez a gente faça isso, se eu tiver que fazer. A minha intenção é não gerar um conteúdo mais com... Embora eu goste de um monte de conteúdos que ainda produzo, até o final do ano estou produzindo lá, mas não vai ser mais como antes, não. Porque se você quer condição, ficar por isso agora. Se quiser, como vai ser assim. Todo mundo faz, né? Como se não quiser, então faz. Fica com o que é dado, que já está de bom tamanho. É isso mesmo. E agora, então, o que você prevê, no teu ponto de vista, vamos dizer, como é que você vê hoje a espiritualidade, o esoterismo, as sociedades, tudo isso aí que a gente faz, as escolas, você vê com bons olhos, você vê com uma perspectiva. Qual é a tua ótica, Alfred, para daqui para frente, vamos dizer? Como é que você vê o futuro da humanidade, digamos assim? Eu tenho duas coisas muito, muito interessantes e antagônicas. Eu acho que você vai concordar no primeiro ponto comigo. Esse mundo que está aí se apresentando como novo, ele não mais me pertence. Ele não é meu. O meu mundo já acabou há muito tempo, Grego. O seu também já acabou. Sim. As relações que construímos,
as amizades, as vivências, as práticas, as filosofias. Não que tenha sido maravilhoso a política lá atrás, mas a gente não comia tanto veneno, a gente tinha amizades sinceras, as amizades das mais variadas, não tinha tantos sequestros nas ruas quando você andava de bicicleta, nem ouvia isso. Jogava bola, nem ouvia sequestro, nem ouvia drogas, nem ouvia nada. Muita coisa que hoje existe, que hoje está escancarado aí, você fazia sem medo de ser feliz, né? Você brincava sem medo de ser feliz. Você não tinha aquela coisa, puta, vamos pegar na rua para vender meus órgãos por aí, ou ser sequestrado, ou fazer isso ou aquilo. Então, assim, nosso mundo, que tinha uma perspectiva mais afetiva, acabou, já era. Concordo. Esse mundo que se apresentou virtual aí para a gente, que é o mundo que você está entendendo, né, que são de relações virtuais não presenciais, já foi provado, um monte de estudos já provam isso, de que as novas gerações são menos inteligentes que nossos pais. Você viu a notícia recente, rapaz, o QI é inferior, o QI dos filhos é inferior ao dos pais. Incrível. Exatamente. E eu tinha visto uma outra matéria sobre o emburrecimento global, que também vai em cima dessa vertente aí. E a gente está... Se a gente for falar, vou falar de uma maneira positiva e uma negativa, porque tudo é dual. Se você for pegar pelo lado positivo, vamos começar pelo positivo, você está numa engrenagem hoje como nunca se viu antes. A tecnologia num expoente assim, capaz de habitar novos mundos, novos planetas. Nós estamos fazendo gente, robôs com cara de gente, e com menos massa biológica para nos tornarmos imortais. Nós estamos vivendo aquilo que a gente viu na ficção se tornar realidade em pouquíssimo tempo. E a gente tem daqui para frente tão menos tempo ainda para ver que a gente está construindo realmente robôs para habitar em novos mundos, como nunca imaginamos. Entre outras tantas coisas que a gente não sabe, né? O que o Elon Musk tem na cabeça dele, pela frente, o que de repente o cara da Microsoft tem também como perspectiva para mudar e controlar o tempo. Enfim, a gente nunca viu tanta tecnologia ligada à ciência, à biologia, à física quântica, tudo está assim, num expoente e numa velocidade muito grande, né? Como você já deve ter visto também na Neubiose, dizendo que é como se Deus pensasse mais rápido agora, né? Tudo acelerado. Não é mais 24, é 16 horas dia, enfim. Então, a gente está vendo esse expoente acelerado. Então, a gente vai ter realmente grandes surpresas e melhorar muito o contexto do ser humano nesse sentido. Por outro lado, como é que a gente está vendo a nossa sociedade e as relações afetivas construídas hoje? Se você pega desde a época do carinhoso, rosa e outros mais lá atrás, você está vendo agora o que se fez com a mulher nas músicas e na vida real, é uma degradação total da espécie em gênero e grau. Se você pega a parte da relação afetiva, você fala, pô, mas tudo bem, antigamente você tinha as pessoas que arranjavam um casamento ali e tal, e se toleravam. Mas eu sou uma testemunha viva do que eu estou te falando agora. Muito do que eu vejo nas serenatas há mais de 20 anos, posso dizer para você que há 25 ou 26 anos, eu vi muitos casais comemorando bodas de ouro. Coisa linda, né? Extremamente felizes por isso, sabe? Então, essa coisa de falar que foi um casamento arranjado e que tudo acabou ficando empurrando com a barriga, também não é bem assim. Existe esse caso, mas o que eu testemunhei não é bem assim. Então, muitas bodas de prata, muitas bodas de ouro, bodas de diamante, poucas vezes, mas eu vi. Enfim, eu vi muitas coisas muito importantes no meu cenário afora aí. Bacana. Gringo, a gente não vai ver nas próximas gerações nem bodas de papelão. Não vai ver mesmo, porque eu também acredito. Mudaram. Isso não é pessimismo, é realismo, né? Realidade. Realidade. Isso aí. Se trocou a monogamia pela poligamia. Se tornou o compromisso de morar junto, vamos tentar sem compromisso. Isso. E aí, né? Então, assim, toda essa coisa é um crescente. Esse é um ângulo da história. Se você for pegar o ângulo que é junto também com a parte virtual do celular, você tem a tela aqui. A tela, ela não tem emoção, ela simplesmente tem a ação do fato. Ela não tem a emoção do presencial.
Assim está sendo construídas as relações do futuro. Você tem aplicativos que marcam a transa para você hoje conhecer alguém, ter uma transa com ela, de abandonar, amanhã você está em outra. Então, você está esvaziando o ser humano, se a gente pode dizer assim, né, ao longo de décadas. Exatamente. A gente está esvaziando as relações afetivas, esvaziando as relações sociais, de amizade, e a gente não está percebendo o drama que a gente está causando. A gente está deixando pelo caminho um monte de coisa que a gente está pisando por cima e está enterrando. E você vê que antes, quando você pegava as histórias de como as pessoas se iniciavam, através dos cultos, das músicas que eram iniciáticas, de como você antigamente podia iniciar alguém através da música, através dos textos, através dos princípios iniciáticos, né, que demoravam 40 anos para você atingir no Egito, depois diminuiu um pouco mais, depois vem vindo. Hoje você tem uma aceleração desse processo até muito mais fugaz. Na própria iniciação já é fugaz. Então você fala, poxa, está tudo esvaziando mesmo. Então o que é? É um final de ciclo, está claro, nítido que é um final de ciclo. Só que estamos construindo um mundo novo pela frente, que a gente ainda não sabe como é que é. Mas está muito clara a visão de que todas as estruturas estão sendo demolidas. Né? Eu acredito, eu também, terra, né? Infelizmente, eu também acho. Também acho. Eu acho, então, não sei para onde a gente caminha, realmente. Eu tenho filhos, eu tenho netos, né? Eu não posso ser egoísta, eu não vou estar aqui. Ah, que legal, eu não vou estar aqui. Mas o que eles vão vivenciar para frente, eu converso muito com eles, com os filhos, assim, tal, com os netos também. O neto mais velho, ele diz, poxa, são épocas diferentes. Então eles já vêm e dizem para nós, assim, dessa antiga geração, que as gerações são diferentes. Eles não conseguem captar os nossos valores. É incrível isso. Então, esses valores se perderam. Não, eles não conseguem captar, por mais que você fale, eles acham bacana tudo isso aqui, mas eles não conseguem sentir, porque eles estão numa outra, eles estão num mundo diferente daquele que nós vivemos. Então, realmente, eu não sei, pode ser que nós estejamos enganados, né, Fred? Pode ser que a nova geração, o novo tipo de relacionamento dos seres daqui para frente, dê um banho na gente, mas não sei. Talvez a gente não tenha visão para alcançar o que está acontecendo hoje, também não sei. Eu acho que sim, por um lado, porque, por exemplo, se a gente pensa que hoje a geração são dos bimânicos, sendo construídos aí aos poucos, né? A gente está vendo a construção de poucas gerações, todas as gerações presentes agora, que já são os bimânicos, né? Sendo construídos com uma idade que a gente não consegue ainda definir quem são os seres. A gente vai ver isso lá na frente, né? Mas talvez essa coisa de ser menos afetivo já faz parte do processo mesmo. As pessoas vão se tornar afetivas com inteligência emotiva, inteligência emocional diferenciada. E talvez isso vá melhorando o ser humano no sentido de que vamos pensar mais para fazer as coisas. Porque agora, como está, é impulsividade, é instinto que está falando, não é mais emoção. As pessoas tiram o seu sapato, matam você por prazer, né? Tiram o seu celular, te dão um tiro na boca por gosto, em querer saber se é igual ao filme. Que estão te matando igual ao filme, o joguinho que ele faz lá, né, junto com os amiguinhos dele. Então você está vendo um monte de bestialidades acontecendo no mundo afora, que você fala, pô, isso aqui é novidade nas décadas passadas, ninguém ouvia falar sobre essas coisas, né? E agora está em um número cada vez mais avassalador. O Ademar já falava que a gente ia sair de casa, tendo que sair de casa em bandos, né, em turmas, porque fica muito perigoso sair de casa no futuro. Ah, sim, claro, pô. Então, já falava isso. Olha só. Então, assim, você vê que as relações sendo construídas agora, porque é final de ciclo mesmo, estão todas, assim, sem sentido. Você vê os aplicativos de telefone, né, os aplicativos que as pessoas se encontram, já não é mais para procurar afetividade, é para procurar sexo. E procurar fetiches. Então, a gente está, na verdade, se você for pegar um panorama e assim, abrir mais o seu panorama, você pensa assim, muito dessa nossa conversa não é divulgado, não é falado, não é comentado por aí, porque as pessoas não têm muito por que falar sobre isso, né, entre aspas, né, na cabeça delas. Então, por que eu vou falar sobre isso? Porque o meu mundo é tão, parece que meu, que nem sei se o outro vai pensar como eu. Mas pensa no seguinte, tá ruim hoje porque eu não consigo mais falar a mesma língua da outra pessoa. Por que eu não consigo falar a mesma língua da outra pessoa? Será porque os mundos mudaram tanto, ou será que as linguagens e os encontros mudaram, os valores mudaram, eu fico prisioneiro do meu mundo? Aí você vai e se aprisiona no seu mundo.
aí o outro também vai se aprisionando no mundo dele. Perfeito. Quando se encontram, é aquela explosão de saudosismo, ou explosão de melancolia. Porque a melancolia te traz aquela sensação de não poder mais caminhar, fica travado no ponto e não consegue mais caminhar dali, porque é saudade que dói, é aquela coisa que você não consegue caminhar e não aceita mais o mundo que está aí, porque definitivamente não é seu mesmo e eu não quero aceitar o novo. Então ele te travou ali, ali você ficou. O saudosismo, como a gente fala, não. A gente sente saudade, acha legal, fala, brinca sobre isso, posta sobre isso e tal. Continuamos, nós estamos aí, ó. A vida não para. A vida é isso. E vamos continuar falando. Mas a gente é refém de um mundo que a gente não sabe ser igual de todo mundo, porque a gente, como a gente não está vendo mais o mesmo mundo que nos criou na nossa frente, então a gente acaba ficando mais quieto, mais recluso, mais em silêncio, vai silenciando o nosso mundo que tanto nos fez bem, né? A gente vira mais ermitão, né? Eu vivo recluso, eu vivo aqui no meu estúdio, entendeu? Aqui eu adoro estar aqui, não vem ninguém aqui, só que quando eu vou entrevistar alguém, e pronto. E aqui que é o meu mundo, sabe? Aqui eu crio o meu mundo, e é nele que eu vivo. Sei que eu estou num outro mundo, mas eu me dou no direito de continuar no meu mundo, no que eu construí, entendeu? Isso é bacana. É legal, Fred, isso é muito... Deixa eu só completar com mais uma coisinha. O que é legal é que você, por exemplo, você teve aí um contato muito legal com o Jorge Ouro, que até hoje é seu amigo, e ele te trouxe uma noção muito grande sobre tudo aquilo que a Albiose também é capaz de colocar, com o grande Henrique José de Souza, que deixou um grande legado fabuloso, né? Continuando com o Blavatsky, que também começou. E eu tive do outro lado aqui o nosso querido amigo José Alves, que também trouxe um conteúdo me mostrando outras realidades, que juntamente com aquela que eu conheci na Albiose, me traz uma outra visão de mundo, que uma grande parte das pessoas nem sonha que exista, e que é capaz, que você pode crescer e se iluminar de fontes totalmente variadas, de formas diferentes, com abordagens e visões totalmente diferentes. Então, assim, eu posso dizer para você que o Tocando Oculto me realizou em muita coisa, inclusive nisso, de poder me possibilitar a visão de crescimento pessoal e de ser humano e espiritual de uma forma muito variada. E saber que todos fazem parte da mesma casa da morada do Pai. Não é só porque são vibrações energéticas, vibrações astrais diferentes. É porque os conteúdos evolutivos para se evoluir também são muito diferentes, né? As formas das pessoas, as mentes, os corações. Então, eu só posso agradecer amanhã, se eu tiver que partir subitamente aqui, o quanto eu fui feliz nessa minha trajetória de ser a ponte emocional da minha serenata, ser a ponte evolutiva do meu contexto do Tocando Oculto. Eu tenho conhecido pessoas tão bacanas quanto você, quanto o nosso amigo Newton Schultz, quanto o Ademar Ramos, Antônio Carvalho. Eu sou grato ao universo sempre por ter me dado pessoas assim que são notórias, fazem a sua parte muito bem. Enfim, eu posso dizer para você que eu não estou fechando um ciclo do Tocando Oculto porque eu sou amargurado por isso, por aquilo. Não, pelo contrário. Eu estou muito feliz com o que eu sou, deixo as portas abertas para todo mundo continuar conhecendo o conteúdo, e eu acho só que eu cumpri uma etapa que eu tinha que fazer. Eu acho que a minha etapa era essa. Eu preciso ter mais... Eu acho que é isso. Completo. Vai lá. Só para completar. E aí eu começo com novos projetos ligados ao meu trabalho ano que vem. Então vão ser ligados até eu preciso de gente que seja da área de cinema, eu preciso de gente da área de teatro, eu preciso de gente da área de TV. Então, se as pessoas estiverem interessadas em fazer contato para conhecer os meus projetos, porque eu acho que essas fontes, de onde vem esse nosso papo, são fontes confiáveis. E talvez essas fontes vão poder proporcionar os conteúdos que são conteúdos ligados à consciência, à saudade, a valores, a princípios, de uma outra forma elevados. Entendeu? Eu vou levar isso de novo, só que de uma outra forma. Eu vou levar através de programas de TV, eu vou levar através de cinema, vou levar através de teatro, todo o conteúdo que eu já tenho formado, que eu quero agora trabalhar, para esses lados todos aí. Então, se as pessoas quiserem somar conteúdo, eu estou aberto para ouvi-las e para poder somar em conteúdo de trabalho realizado. Então, vai ser concessionado aqui para frente? Continua sendo? Só que agora de uma outra forma, só isso. Perfeito, eu acho que foi legal a gente conversar sobre isso, né? As atitudes que eu tomei, eu não vou parar com vida inteligente, porque eu não consigo parar com vida inteligente e nem quero parar, vou estar produzindo sempre. Parar algumas coisas que ninguém fazia uso daquilo, eu só pagava, e
e ninguém fazia uso, né? Porque a gente tem acesso aos acessos de uma série de coisas, então é injusto você investir em alguma coisa que ninguém usufrui, né? Então, tudo bem. Mas eu acho que isso que você passou, isso que nós conversamos hoje aqui, pelo menos, se servir para 2 ou 3, que é o que a gente entende, já vai fomentar isso aqui, né? Porque é difícil você encontrar esse tipo de papo sincero como a gente está tendo aqui hoje, sem censura, sem coisa nenhuma, e franco, papo franco, é muito difícil hoje. As pessoas se admiram, as pessoas se admiram com a minha franqueza, com a minha transparência. Veja só, chegamos numa época, Fred, que as pessoas se admiram por causa da franqueza das pessoas. Exatamente. As pessoas são transparentes, porque as pessoas falam o que pensam. Então, você se admirar disso, pô, para onde nós estamos caminhando realmente, né? Então, para alguém, o que nós fizemos hoje já vai servir. Eu espero que você tenha sucesso, você merece sucesso, você já é sucesso, né? E bacana. Porque, eu acompanho, eu vejo a alegria das pessoas que você vai lá trazer a mensagem, né? Que é sempre um filho chama, um parente chama para homenagear, é aquela surpresa, é uma série de fatores que eu sei bem como é que é, né? É muito gostoso e você acaba recebendo isso, você vai lá para dar e você acaba recebendo muita coisa, né? Então isso é bacana. Então, Você lembra daquela história que a gente conversou em off também sobre o Bruno Grunin? Isso, claro, sim, grande curador. A gente não pode esquecer o Bruno Grunin, porque o Bruno Grunin foi outro cara que veio só para doar. Perfeito, grande curador. A gente viu que o processo da humanidade tem sido recheado de histórias como o do Brunin, né? Como de outros tantos, porque todos os avatares vieram aqui e nunca foram entendidos. Não. Então, assim, você fala, pô, a humanidade merece conteúdo, não que ela merece, ela precisa, né? Senão ela fica parada. Precisa. Mas você viu o que fazem com eles, né? O Bruno Grunin acabou implodindo, literalmente, você viu, ele implodiu toda aquela energia que ele condensava e implodiu. O que ele julgava, ele acabou... Quem não conhece essa história, até grego, é legal a gente deixar isso registrado, conheçam a história do Bruno Grunin, pessoal. Tem até, agora disponibilizaram os vídeos dele no YouTube, está traduzido para o português. Era um cara que, quando ele para curar, o pescoço dele deformava, era uma coisa louca, incrível, e era um curador. O Prana já curava todos, onde ele falava, curava as pessoas. E isso eu queria isso, aí ele veio... Aí, o que a humanidade fez? Aí veio lá o fulano e tal para aproveitar, pegar a grana dele, então, vou ser o agente dele, né? Aí, não, eu sou terapeuta, o cara tá ganhando, o cara tá tirando meu cliente aqui, eu tô deixando de ganhar porque o cara tá fazendo de graça ali. Então, assim, a humanidade é assim, ela quer boicotar mesmo, ela quer o que é bom. Pô, o Ademar tem conteúdo de graça no meu canal. Querem pagar lá na outra rede, lá, o conteúdo que pode ser de graça no meu canal. O que eles fazem? Vão anunciar para tirar do ar. Porque assim eles tiram do ar e eles continuam ganhando lá, claro, né? A família não precisa disso, mas é importante que seja assim, porque é assim que foi delimitado e tal. Não é concessional. Não existe concessional como as pessoas acham que é. Não, está muito longe. Mesmo as pessoas que gostam, tem essa coisa também, essa dificuldade de falar. O que é realmente concessional? Concessional é doação. Doação não tem preço, vai ficar aí porque tem que ficar. Não é pagar para ter. Tudo bem. Você pode juntar o útil agradável, você está produzindo, é merecedor você ter, porque está construindo uma identidade, está investindo nisso. Mas o que já foi. Por que não vai colocar os conversinhos pelo ouvido? Por que não coloca todo o conteúdo do Ademar disponível para um site para o mundo inteiro ouvir? Por que os filhos emperram? Por que a mulher emperra? Por que todo mundo emperra, caramba? É conteúdo concessional, cara. Sabe? Fazer, né? Até onde vai a consciência das pessoas? Falam tanto lá na religião X, Y, Z de consciência. Cadê consciência? Consciência é no teu umbigo, só aquilo que te faz bem. É só o teu limite de bom senso, de certo e errado. Mas não querem saber de ampliar para saber se aquilo pode servir. Não, é só o teu umbigo que vale. Então, é difícil falar de consciência quando uma pessoa só consegue enxergar o umbigo dela, né? O grego é difícil, né? O importante é o que a gente faz, né? Deixa os outros... Desculpa te estender aí. Desculpa me estender aí, porque... A gente tem que desabafar mesmo. Fred, foi um prazer conversar com você. Falamos bem.
Isso aí eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Eu vou colocar os créditos do Tocando Oculto para as pessoas. Você tem que ficar de olho, porque muita gente provavelmente, não, muita gente vai querer assinar, vai querer participar do grupo do Tocando Oculto. Então você vai ter que estar lá, vai ter que estar ligado para aprovar os novos postulantes, né? E futuramente, daqui a um tempo, nós vamos voltar a falar para a gente atualizar as nossas vidas, vamos dizer. Tá bom. Você vai me dizer como é que você está, algumas coisas que podem ter acontecido, e a gente vai, porque é um papo sincero, um papo cabeça, gente que pensa igual, que tem os mesmos interesses. Não somos egoístas, né? Somos altruístas, então eu acho muito legal. Então eu te agradeço mais uma vez você ter anuído conversar comigo, com o meu pessoal, né? Tá bom. E deixo para você vamos nas suas considerações finais. Tá bom. Bom, só posso agradecer a você, agradecer a todo mundo que deixou o recado através do seu programa, sobre tantas coisas importantes e tantas pessoas que eu conheci através do seu programa, que foram maravilhosas. Infelizmente, a Guimarães nos deixou muito cedo, mas é uma pessoa que eu queria ter trazido também para o Tocando Oculto, infelizmente eu não pude. Eu acho muito legal você continuar aí sugando, no bom sentido, o Jorge Ouro, porque ele também é um cara que tem sempre muito conteúdo muito bacana, e esse é bem legal. Então, eu só posso agradecer a todo mundo que passou pelo seu programa, por ter deixado o que deixou, ao meu programa, por ter deixado o que deixou, por ter passado por aqui e deixado o seu recado, a vocês que estiveram conosco até agora também, ouvindo a gente reclamar, a gente dar risada, a gente brincar e tal. Eu só posso agradecer porque é aquela história, dispensar um tempo para nos ouvir, para talvez acrescentar ou não, mas dispensar esse tempo para isso, né? E realmente para a gente é muito gratificante poder achar que fizemos uma diferença numa unha que seja da pessoa de alguém, né? Então, eu fico muito feliz. Eu espero contribuir ainda mais agora nesses novos projetos que eu tenho pela frente, musicalmente, e trazendo outras ideias e outras maneiras de colocar esse mundo para fora através dos veículos de mídia e TV, rádio, aliás, TV e cinema e teatro. Vamos ver se a gente consegue junto fazer isso. Obrigado, Grego, mais uma vez por estar comigo. A gente está junto nessa daí. Valeu, Fred. Um grande abraço. Tá bom, querido? Até a próxima. Obrigado a você. Valeu, então, Grego. Gente, que papo legal, né? Papo cabeça. É bom a gente conversar com pessoas da mesma energia, né? Parece que a moneda é igual. Apesar da gente desabafar, apesar da gente ser sincero, isso aqui, nós estamos humanos. E é isso que é bom. Nós temos que ser quanto mais naturais possível. É isso aí, gente. Então, eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.